Pediria que você abrisse a sua Bíblia nesta noite no livro de Lucas, no capítulo 7. Lucas, Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Lucas, no capítulo 7, a partir do verso 36. Lucas, no capítulo 7 e no verso 36. Amém? Os irmãos encontraram? Lucas, capítulo 7, a partir do verso 36. Leiamos, diz assim: E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça. E beijava-lhe os pés e ungia-lhes com unguento. Quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo mesmo, dizendo: Se este fora profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: Dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e o outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão, respondendo, disse: Tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: Julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e me enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou na casa, não tem cessado de beijar-me os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco amou é perdoado, pouco ama. E disse a ela: Os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: Quem é este que até perdoa pecados? E Jesus disse à mulher: A tua fé te salvou. Vai-te em paz. Amém? Nós vimos nessa história 3 personagens principais: o fariseu, Jesus e a pecadora. Essa história acontece num contexto em que era uma honra, era um privilégio levar para casa, convidar para uma refeição um profeta, um pregador.
E esse fariseu, provavelmente, né, porque muitos dos fariseus, eles eram empresários, eles eram pessoas financeiramente bem estabelecidas. Provavelmente ele era um desses. Até que ele não convidou só Jesus. Ele levou para a casa dele outros convidados para o jantar. E diz a palavra que Jesus entrou naquela casa, Jesus aceitou o convite do fariseu e entrou naquela casa e assentou-se à mesa. A mesa era geralmente num formato de U, a letra U. E os convidados sentavam-se em volta daquela mesa, assentavam-se nos bancos que assim, parecido com uns puffs, se apoiavam sobre o seu braço esquerdo, deixando o direito livre, né, para se alimentar, e se apoiando sobre as pernas, de forma que os pés ficavam para trás. E assim estava Jesus. Tanto aqui que na leitura fala que eis que uma mulher, no verso 7, da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, e levou um vaso de alabastro, 38, e estando por trás aos seus pés, por quê? Porque os pés ficavam para trás. A mulher então chegou, ela localizou Jesus, ela viu aonde Jesus estava, e ela foi e se colocou aos pés de Jesus, os pés para trás. Imaginem só, né? O que ela estava vendo ali? A parte de baixo dos pés. E ela ali então se posicionou, e ela começou a chorar copiosamente, tanto que eram tantas as lágrimas que lavavam os pés de Jesus. Né? Hoje a gente às vezes chora, você tem gente aqui que se esforça para chorar aqui, quando vem aqui na frente a gente sai, aí a gente vê assim umas gotinhas, né? Uns 3 pingos de lágrima ali. E olha que com certeza você deve ter se esforçado, né? Quando a gente chora um pouco mais, a nossa cabeça dói, os olhos ardem, né? Você cansa de chorar. Cansa ou não cansa chorar? Cansa. Mas essa mulher, o choro dela era tanto que com as lágrimas ela conseguia lavar os pés de Jesus, a ponto de ser necessário até mesmo que se secasse os pés, que ela fazia com seus cabelos. E o fariseu, ele era uma pessoa que ele costumava a ser assim muito, vamos dizer, radical com a palavra, né? Com a Bíblia. Mas a Bíblia, o que era a Bíblia dele? Era o Antigo Testamento. E também não era só também aquilo que estava na Bíblia. Eles eram radical também com as normas, com as regras humanas, né? Por exemplo, era um costume local, cultural, que a mulher não poderia soltar os seus cabelos na frente dos homens. Era uma questão cultural. Isso não está na Bíblia, não soltará os vossos cabelos, não tem isso. Mas era cultura, não poderia. É uma coisa também que chamou a atenção daquele fariseu. O fariseu, ele se considerava uma pessoa cumpridora dos mandamentos, né? Ele se considerava a pessoa assim, sem pecado, tanto que quando a mulher entra na casa, ele fala, né? Até Jesus ele coloca inferior a ele, porque ele fala assim, olha, se este fosse profeta, saberia quem é essa mulher? Porque naquela região, provavelmente, as pessoas saberiam, conheciam quem ela era. Quando se fala pecadora, se refere provavelmente a uma prostituta. E lá em Deuteronômio, no capítulo 23, no verso 18, a Bíblia, eu vou ler.
Se você quiser abrir, você abre, senão você ouça. É Deuteronômio, no capítulo 23 e no verso 18. Deuteronômio. Diz assim, ó: não trarás salário de rameira, prostituta, né? Nem preço de cão. Em algumas Bíblias está escrito aqui de sodomia, né? Nem salário de prostituta, nem de sodomia, a casa do Senhor teu Deus. Porque por qualquer voto, porque ambos estes são igualmente abominação ao Senhor teu Deus. Então ele sabia que não se poderia ofertar, a prostituta não poderia levar um sacrifício. Então, e quando ele olha aquilo e ele vê aquela mulher, ele fica indignado. E ele acha que, né, como eu já disse, ele põe Jesus inferior a ele. Quando diz assim, se ele fosse um profeta, ele saberia quem é essa que está fazendo isso. Quem é essa mulher? Da onde ela vem? A origem dela. É quando Jesus, e respondendo, Jesus disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize a mestre. Talvez ele esperasse ali um elogio pelo, né, o jantar oferecido. Talvez ele ali esperasse um elogio pela sua conduta. Talvez ele esperasse um elogio pelas suas práticas. Tanto que ele, né, dize a mestre. Chamou o Senhor de mestre. E aí Jesus fala uma parábola para ele sobre o credor que tinha 2 devedores. Um que devia 500 e o outro que devia 50. Mesmo a pessoa que não sabe fazer conta, aí, que não é bom de matemática, vai saber que há uma diferença bem grande entre 50 e 500. Se eu tivesse aqui 500 reais e tivesse 50 reais e eu oferecer para você, qual que você queria? Né? Lógico. Então, Jesus olha para ele e fala, então tinha dois homens, 2 personagens, 2 indivíduos que deviam dinheiro para uma certa pessoa. Um devia 50 e o outro 500. E ambos não podiam pagar, não tinham dinheiro para pagar a dívida. Essa é a parábola que nós já lemos aqui. E Jesus pergunta para ele, os 2 foram perdoados. Quem você acha que amou mais o seu credor? Quem você acha que tem mais motivos para ser grato ao credor? Quem você acha que tem maiores razões para expressar gratidão para o credor? E aí o fariseu, ele responde: eu acho que é o que devia mais. Talvez nós não olhamos para nós e julgamos o pecado alheio. Muitas vezes a gente acha, como nós lemos em Deuteronômio, que a prostituta, ela é uma pecadora. Mas eu que minto, não sou pecador. Jesus colocou ali 2 práticas. Quando ele... eu coloquei ali 2 práticas lá em Deuteronômio, que a Bíblia fala que ambas, as 2 são de igual maneira abomináveis. Nós classificamos pecado. Nós classificamos que o assassino merece ir para a cadeia. Nós classificamos que aquele que mente é só uma mentirinha.
E esse fariseu, ele achava que os problemas, os erros dele não eram erros, né? Aliás, ele nem achava que ele tinha erro suficiente. Mas aquela mulher era uma pecadora. Porque ela era uma prostituta, uma rameira. Nós, às vezes, nos indignamos ao ver uma pessoa que comete alguns erros, algumas fraquezas, e achamos que nós, olha, tal pessoa não pode estar no nosso meio. Mas as pessoas que mentem, as pessoas que são falsas, as pessoas que enganam os outros, a gente não acha que tem problema. As pessoas que falam mal umas das outras, a gente não acha que tem problema, quando a Bíblia fala de tudo isso. A Bíblia fala que o mentiroso não herdará o reino de Deus. Às vezes nós julgamos o tamanho, o grau do pecado. Nós somos muito bons para julgar, como esse fariseu. Nós somos muito bons para julgar quem é pecador e quem não é. Se é um líder, se é um pastor, não é pecador. Mas é aquele irmãozinho que está se esforçando para aprender, para andar no caminho da salvação. Nós julgamos e condenamos. E damos a sentença muitas vezes. E somos pedras de tropeço para a pessoa chegar diante de Deus. Essa mulher, ela reconhecia que ela era uma pecadora. Veja que o fariseu, o Simão, existiam umas regras de um bom anfitrião que Jesus fala ali, joga na cara dele. Eram regras culturais, eram costumes, né? Por exemplo, quando Jesus fala assim, olha, eu entrei na sua casa e você não me deu ósculo. Para os irmãos que não sabem o que é um ósculo, é um beijo. Geralmente era um beijo na testa. Cumprimentava-se. O nosso irmão Suelso, ele beija todo mundo. É isso. Isso é ósculo. Beijo no rosto ou na testa. E aí Jesus fala, olha, eu entrei aqui na sua casa, você me convidou, mas você não me deu um beijo. Essa mulher não para de beijar os meus pés. Eu entrei na sua casa e você não me deu água para lavar os pés, porque era costume também vir um empregado, vir um funcionário e trazer uma bacia com água e lavar os pés do convidado. Eram regras de um bom recepcionista, de receber bem o seu convidado. Já que ele se considerava tão cumpridor de regras, tão cumpridor das leis, Jesus disse para ele, era costume também ungir a cabeça do convidado com óleo perfumado. E Jesus disse, você não me ungiu, mas ela não para de ungir os meus pés. Veja que tudo isso que eu falei acontecia na cabeça. Mas a mulher, ela estava aos pés. Tudo isso ela fazia aos pés de Jesus. Porque ela reconhecia a sua altura. Ela reconhecia a sua insignificância. Nós às vezes nos achamos muito bom e não nos rendemos a Deus. Queremos que Jesus se renda a nós. Queremos que Jesus beije os nossos pés, porque nós viemos à igreja, porque a gente senta na cadeira, a gente sabe cantar todas as músicas, a gente sabe todos os passos da coreografia. A gente conhece uma dezena, centena de versículos bíblicos. E a gente acha que Jesus tem que beijar os nossos pés. Que Jesus tem que reconhecer o nosso sacrifício. Nós não achamos que nós é que devemos estar aos pés de Jesus, assim como essa mulher o tempo todo.
Meu irmão, minha irmã, quem é você, quem sou eu? Que dignidade temos nós diante de Jesus para achar que o nosso irmão é mais ou menos pecador do que nós? É hora. Nós estamos no momento, o Senhor quer nos trazer a conscientização de quem nós somos e o que nós nos tornamos em Cristo. Qual é o grau da sua gratidão? Eu pergunto nesta noite. Eu tenho observado, tenho pensado como nós, como igreja, somos ingratos por tudo que Deus faz. Porque quando nós queremos algo, nós oramos, a gente ora, aí a gente chora, a gente acorda de madrugada, a gente faz plantão aos pés de Jesus, porque nós queremos alguma coisa. E se Ele não faz, nós saímos da igreja, falamos mal do pastor, falamos mal da denominação, falamos mal dos irmãos, porque nos achamos a elite de Deus. Essa mulher era pecadora, mas ela sabia o lugar dela. Ela sabia quem poderia mudar a história dela. Eu pergunto para você nesta noite, qual é o grau da sua gratidão? Você pode fechar os seus olhos e abaixar a sua cabeça. Que nesta noite nós olhemos para dentro de nós